Você já parou para pensar por que Deus escolheu exatamente aquelas pragas no Egito? Sangue no rio, rãs por toda a parte, piolhos, moscas. Parece até aleatório, mas não foi. Cada praga tinha um alvo. E não era só Faraó. Na verdade, aquelas pragas eram respostas diretas a tudo em que o Egito acreditava. Deus estava enfrentando, um por um, os falsos deuses que sustentavam o maior império da época. Não foi apenas uma demonstração de poder, foi uma mensagem clara: eu sou o Senhor. E o mais interessante é que essas mensagens continuam fazendo sentido até hoje. Neste vídeo, você vai entender o porquê de cada praga, o que elas significavam e o que Deus queria ensinar tanto para os egípcios quanto para o seu próprio povo, Israel. Talvez você já tenha lido essa história e pensado: ok, Deus mandou 10 pragas e pronto. Mas por que rãs? Por que escurecer o sol? Por que matar os primogênitos? Existe um padrão em tudo isso, e ele revela algo profundo sobre o caráter de Deus, sobre justiça, liberdade e sobre como ele age quando quer libertar alguém de algo que o escraviza. Vamos olhar para o simbolismo de cada praga, entender qual Deus estava sendo confrontado e, mais importante, o que isso ainda revela sobre os nossos próprios ídolos, inseguranças e formas de escravidão. Talvez o que você vai ouvir aqui ajude a entender o que Deus está fazendo agora na sua vida também. Antes de mergulhar nas pragas em si, a gente precisa entender o cenário em que tudo isso aconteceu. O Egito era, naquela época, o império mais rico e poderoso do mundo. Mas, mais do que isso, era também uma sociedade profundamente religiosa. Eles acreditavam em mais de 1.400 deuses e praticamente tudo na vida tinha um protetor espiritual: o rio, o sol, a colheita, os animais, até a poeira do chão. Eles viam o Faraó não só como um rei, mas como um deus vivo. Ou seja, desafiar o Egito era, aos olhos deles, como desafiar os próprios deuses. Então, quando Deus envia Moisés para libertar os hebreus da escravidão, não é só uma questão política, é um embate espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: vocês acham que são protegidos por esses deuses? Vamos ver quem realmente tem o controle. E detalhe, as pragas não atingiram só a economia ou a saúde do Egito. Elas foram direto nos símbolos sagrados: o rio Nilo, que era adorado, as rãs, que representavam vida, o sol, que era o maior dos deuses. Cada praga era uma declaração: só o Senhor é Deus, e os estudiosos confirmam isso. Textos antigos, descobertas arqueológicas e até registros egípcios mostram o quanto esses elementos faziam parte da vida espiritual deles. Quando cada um desses pilares caiu, o que ruiu não foi só a sociedade, foi a fé deles no sistema que haviam construído. Essa história não é apenas sobre o passado, ela continua sendo atual. Porque mesmo hoje, a gente também constrói ídolos, coisas nas quais colocamos nossa segurança, nossa fé, nossa identidade. E às vezes Deus precisa mexer justamente nessas áreas para mostrar que só Ele é digno da nossa confiança. As pragas não foram tragédias aleatórias, como desastres naturais que simplesmente aconteceram. Cada uma foi pensada e mirava diretamente em algo que os egípcios consideravam sagrado. Deus estava desmontando, um a um, os pilares espirituais daquela nação. Começando pela primeira praga. As águas do Nilo se transformaram em sangue. O Nilo não era apenas um rio, ele era a fonte de vida do Egito. E mais, era adorado como uma divindade, personificada pelo deus Hapi. Ao transformar a água em sangue, Deus não só atinge o sistema econômico, pesca, irrigação, transporte, mas também deixa claro: esse Deus não pode salvar vocês. Logo depois, a segunda praga, rãs por toda a parte. Pode parecer até engraçado hoje, mas para os egípcios, as rãs eram sagradas. A deusa Heket, da fertilidade e do nascimento, era representada com cabeça de rã. Ter rãs por perto era sinal de bênção, mas quando elas se multiplicam em excesso, viram uma praga insuportável. Deus transforma um símbolo de vida em um agente de caos. Na terceira praga, o pó da terra vira piolho, ou lêndias, segundo algumas traduções. Esse detalhe é importante.
O texto diz que o pó da terra se transformou em piolho. E quem era o deus da terra? Geborem. Ou seja, aquilo que era considerado puro, estável e abençoado, o solo egípcio, se torna fonte de impureza e sofrimento. Nesse ponto, até os magos do faraó se rendem. Eles dizem, isso é o dedo de Deus. Êxodo 8:21. Ou seja, reconhecem que não estão lidando com mágica. É algo muito maior. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12:12. Esses confrontos não são só históricos. A gente também corre o risco de colocar nossa fé em coisas que parecem nos sustentar. Dinheiro, status, segurança, controle. Mas quando Deus começa a tocar nesses pontos, Ele está nos convidando a confiar só nele. Será que hoje também não estamos cercados por ídolos modernos que Deus quer desmascarar? Se tem uma coisa que salta aos olhos nessa história, é como Deus foi paciente. Sim, cada praga foi um ato de juízo, mas também um convite à mudança. Antes de cada uma delas, Moisés ia até Faraó com o mesmo apelo: deixe o meu povo ir. E Faraó, por orgulho ou medo de perder o poder, endurecia o coração. Quarta praga: enxames de moscas invadem o Egito. Essas moscas não eram só incômodas, elas simbolizavam Khepri, o deus da criação e renascimento, representado com cabeça de escaravelho, um tipo de besouro. O Egito acreditava que Khepri fazia o sol nascer todos os dias, renovando a vida. Agora, um enxame de insetos traz o oposto: caos, sujeira, desequilíbrio. A Cao, quinta praga, atinge diretamente os rebanhos, bois, vacas, ovelhas. Para um povo agrícola, isso era devastador. Mas também era um golpe direto em dois deuses importantes: Apis, touro sagrado, e Hathor, a deusa representada por uma vaca ligada ao amor, à maternidade e à abundância. Nem os animais considerados divinos escaparam. Sexta praga, a situação fica ainda mais pessoal. Surgem feridas na pele dos egípcios, e aqui Deus confronta. Ísis, deusa da cura e da medicina. Ela era vista como protetora da saúde, mas agora ninguém é poupado. Nem mesmo os magos do faraó conseguem ficar de pé diante de Moisés. O corpo, antes protegido por rituais e crenças, se torna vulnerável. Até aqui, Deus está dando sinais, um por um, mas não age com violência gratuita. Pelo contrário, ele dá tempo, ele avisa, ele repete. Com o tempo, as pragas deixam de ser apenas um aviso e se tornam uma verdadeira desmontagem do sistema religioso e emocional do Egito. Deus está mexendo com o que o povo mais acreditava, com o que parecia inabalável. É como se ele dissesse: se vocês colocam sua fé nisso, então vamos ver se isso pode salvá-los agora. A sétima praga traz uma tempestade de granizo, com trovões, raios e destruição. Isso é um golpe direto em Nut, a deusa do céu. Ela era vista como aquela que protegia a terra, uma espécie de teto sagrado para os egípcios. Mas agora, o céu deixa de proteger e passa a castigar. Plantas são destruídas, árvores quebradas, o medo toma conta. Nem Nut pode deter o céu quando Deus ordena. Logo em seguida, vem a oitava praga, gafanhotos. Milhares, eles devoram o que restou das plantações. Os egípcios tinham Serapis e Nepre como deuses ligados à colheita, à fertilidade da terra. Mas nada pode impedir o avanço dos gafanhotos. O alimento some, a fartura desaparece. O que antes era motivo de segurança, vira motivo de desespero. E aí vem a nona praga, uma das mais simbólicas, 3 dias de trevas. E isso é enorme, porque atinge diretamente Ra, o Deus Sol, o maior de todos, o pai dos faraós. Se o sol não nasce, é como se o Egito perdesse o próprio centro. Fica escuro de dia. As pessoas não se levantam da cama. O medo é paralisante. O poder do Egito, político, espiritual, simbólico, está sendo desmontado diante dos olhos de todos. Isso tem tudo a ver com a gente hoje. Nem sempre os nossos ídolos são estátuas ou nomes mitológicos. Às vezes, são ideias, coisas que achamos que nos sustentam. Dinheiro, estabilidade, controle, imagem. E quando alguma dessas coisas começa a falhar,
ou até cai de vez, é como se Deus estivesse nos perguntando: onde está sua confiança de verdade? As 10 pragas do Egito não foram acidentes cósmicos ou eventos naturais exagerados. Elas foram intencionais, poderosas e profundamente espirituais. Cada uma atacou uma parte da estrutura religiosa e cultural do império mais temido do mundo antigo. Deus não estava apenas libertando um povo, ele estava expondo a falsidade de ídolos, revelando sua justiça e apresentando um plano de redenção. A gente viu que o Nilo virou sangue para mostrar que a fonte da vida dos egípcios não era tão confiável assim. As rãs, piolhos, moscas e doenças mostraram que nem deuses da fertilidade, da terra ou da cura tinham qualquer controle. O sol apagado revelou que nem o maior símbolo de poder resistia à autoridade de Deus. E por fim, a morte dos primogênitos apontou para algo ainda mais profundo: a necessidade de salvação pelo sangue de um cordeiro. Tudo isso não é só sobre o passado, é sobre o hoje, porque ainda nos apegamos a ídolos modernos, coisas ou pessoas em quem colocamos nossa segurança, identidade ou esperança. E muitas vezes, Deus precisa desconstruir essas falsas crenças para nos libertar de verdade. Agora, eu quero te perguntar: qual dessas pragas mais te impactou hoje? E mais importante, será que Deus também está querendo confrontar algo na sua vida, como fez com o Egito? Se esse vídeo falou com você, deixa seu comentário aqui embaixo. Me conta qual parte te tocou mais. E se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Que o Deus que libertou Israel também te ajude a romper com tudo o que te prende e te leve para o lugar de liberdade que Ele tem para você. Obrigado por assistir até aqui. Deus te abençoe.